a curto prazo para poder resolver esses dois problemas. A gente imagina que isso possa, no futuro, com um projeto para uma área maior, não um projeto de infraestrutura urbana, toda a questão de mobilidade em relação à qualidade do transporte público, que não houvesse tanta necessidade de usar o carro ali, quanto para o saneamento básico pudesse ser resolvidos, e aí a gente tem outra perspectiva para a cobertura daquele córrego. Em relação aos espaços que foram sendo ocupados ali gradativamente, gerou aquele caos que a gente tem hoje. Rafael, mais 30 segundos para concluir. A pergunta foi... Mas foram duas perguntas. Então, em relação aos boxes, parte do córrego foi destinado a reorganizar aquelas pessoas que estão ali de forma irregular e um módulo novo que conecta o nível da central de abastecimento ao nível da Rua do Fundo, a Rua Uruguaiana. Porque a rua tem um nível mais alto e acaba que hoje a central se fecha para aquela rua. Isso é um dos problemas de conexão, de mobilidade, de segurança pública, de aquele muro destinado para essa rua. Perfeito. Trabalho sobre a central. Eu vou falar mais brevemente, porque o colega já comentou bastante. Sobre o tratamento do córrego, hoje existem vários trabalhos, inclusive de você ter bactérias que, no caso, se alimentam na matéria orgânica presente na água, que até vai ser utilizado no campus novo da UFSB, que é como eles vão tratar a água. Além disso, a gente não propôs fechar totalmente o córrego. Em vez disso, complementamos ele à paisagem, mantendo áreas abertas e áreas fechadas para o caminho, para as pessoas poderem caminhar e poder contemplar e visualizar o córrego, mas de uma maneira bela, integrando ele com o paisagismo. A outra pergunta sobre as barracas ilegais que já estavam lá, nós tínhamos várias suposições, inclusive usar a parte de cima da central de abastecimento. Mas nós, no projeto, especificamos que elas seriam transportadas para os usos das terras da área, que seriam agora praças, e também teriam acopladas as barracas. Foi só isso. Só isso. Foi uma crise. Como foi? Foi a questão de como é que a pessoa tira-se todo mundo, depois arruma e bota de volta, faz por parte, vai removendo para fazer. Então era isso. Nós pensamos nas áreas mais críticas, que era as que atrapalhavam o trânsito. Essa a gente não teve como, tivemos que mexer. Mas nós sempre pensamos em onde alocar todas essas pessoas, né? Porque também elas sobrevivem do comércio de lá. E foi integrando justamente a rua de trás e as ruas da frente. Muito bom, muito bom. Mais perguntas? Mais 3 perguntas? Eu vou adiantando aqui, então, a primeira. Muito bom. A proposta da hidrovia, você colocou como exemplo ali 4 percursos. Se eu não me engano, 3 a gente consegue passar na Bahia ou em Rios. Mas o de Olivença, por exemplo, você vai ter que partir para mar aberto. Aí já seria um outro tipo de embarcação, uma outra dificuldade de transporte. Como é que você imaginou essa situação? Porque normalmente quando você fala em transporte de pessoas por hidrovia, você tem balsas, né, que conseguem transpor a questão das baías e de rios, mas quando você chega em mar aberto, já é um outro tipo de embarcação, já fica uma dificuldade maior. Qual foi a alternativa pensada para esse trecho colocado como centro Olivença? Alguém tem mais interesse em fazer alguma pergunta sobre esse trabalho? Faça, ele tem. Levanta, exercício. Nessa mesma linha, mesmo nos rios, onde não tem a mesma dificuldade de mar aberto, a gente tem uma movimentação muito grande de areias e materiais que, quando você vai hoje, Ilhéus, Rio do Engenho, mesmo com a balsa que não tem um motor com profundidade, ainda assim tem alguns poucos horários que eles conseguem ir e vir por conta
calado, né, da profundidade. Como pensar também pela essa questão de que limitaria bastante, na maioria dos percursos hoje, questão de horários, né? E dependendo sempre do fluxo da maré. E ainda, especificamente no Teotônio Vilela, teria que ultrapassar o mangue também, né? Tem algum trecho onde poderia fazer No centro está tudo certo, pode já começar mês que vem. É o mês que vem. Então, o Banco da Vitória também. Com aquelas pedras que vocês pensaram, elas estão além de onde pode ser o porto. Lá já foi um porto. Ok? O Vilela Centro é a mesma coisa dos bancos de areia. Tá, banco de areia. É só vocês fazerem os piers, isso que na hora que tem maré alta, aí disser lua nova, lua cheia, pré-mar é 3h30. Aí só na época da lua cheia é que vocês vão poder usar o mar. Responda. Cadê o Tartará? Então, primeiramente, boa noite. A questão, inicialmente, dos barcos. É um estudo milionário, a princípio a gente considerou todas as hipóteses e procuramos as variadas tecnologias. Inclusive, a gente encontrou boa parte das tecnologias aqui em Maraú. É um pessoal que já constrói barcos, inclusive, a gente já tem ciência disso. É um problema, inclusive, preferencialmente a rota para o Savoia, ela inicialmente era tornando a Avenida Esperança, porém a gente encontrou algumas limitações físicas como as pontes que existem lá, por isso a gente adotou essa rota marítima. Sim, existe essa dificuldade na transição do estuário, no caso do estuário, que é a transição fluvial para o marítimo, e a gente fez as considerações da seguinte forma. Primeiro, a gente não teve disposição, digamos assim, as entidades, elas não disponibilizaram os estudos batimétricos, tanto do estuário da Bacia do Pontal, como o Rio Cachoeira até o Banco da Vitória. E foi uma dificuldade, inclusive uma dificuldade que a gente está tentando transpor. No decorrer do projeto, esse é o nosso interesse. E, devido a isso, a princípio, a gente adotou barcos e balsas com calados de até 30 centímetros aproximadamente. Que, não por isso, eles não perdem, digamos assim, a questão da estabilidade. Não vai ter uma certa influência com as embarcações que a gente adotou. Inclusive, o trecho Olivença ele é totalmente marítimo e a gente fez as considerações. As embarcações, inclusive, estão no estudo mais aprofundado do artigo, tem outros estudos específicos para isso que a gente fez. E, inclusive, determinamos a faixa de embarcações que a gente pode utilizar, de 30 a 60 pessoas. Desculpa. Você que fez, né? Certo. A questão dos horários. Isso. A questão das marés. Esse foi um problema da rota da Avenida Esperança, justamente pelas pontes. Quando tivesse maré alta, a gente não teria acesso a essas pontes, então essa rota não era interesse nosso ter acesso a essa rota em determinado horário ou não. E um dos problemas que a gente pode, como posso dizer assim, contornar esse problema da maré seriam os piers, que eles são adotados de boias e eles acompanham a variação da maré. Então não seria um problema quanto a isso. Flutuante isso. Então é isso. Temos aqui agora em relação ao índice de encaminhabilidade. Eu até fiquei, de certa forma, surpreso com os índices obtidos, né, no estudo dessa parte do centro histórico. A maioria foram índices até de razoável para bom. Mas a gente viu um grande problema que tem no centro histórico de Ilhéus, que é a falta de um uso misto nos seus equipamentos. Então, de dia está superlotado e de noite é um cemitério, né? E isso gera uma questão da insegurança, isso gera uma série de outros problemas. Então, eu queria saber se a equipe que fez esse estudo, quais eram as pretensões, na verdade, do estudo, e se eles chegaram mais ou menos a esse tipo de análise e de que forma a proposta para mudar essa situação. Também em relação à qualidade das calçadas, eu acho que foi um dos índices mais baixos. Isso a gente já comprova no dia a dia, só de olhar a gente já sabe que, na verdade, é um problema da maioria das cidades do Brasil, a questão das calçadas. Existe também uma questão legal, né? Ninguém sabe se é a responsabilidade do proprietário ou do município. A lei diz que o proprietário tem que fazer a calçada que é de uso público. Algumas cidades saíram na frente, colocaram como elas bancando esse custo e colocando no IPTU.
Porque se você esperar realmente pelo proprietário, pelo habitante, isso vai demorar e não vai sair no padrão devido, por mais que você tenha uma proposta de calçada legal, como algumas cidades já têm. Então, se o poder público puder executar e cobrar isso da forma legal, que é o IPTU, eu acho que se resolve de uma forma bem mais fácil. Mais algum trabalho sobre essa temática? Pergunta. Mais alguma pergunta sobre esse trabalho? Alguém? Então tá. Alô? Som? Bom, então eu estou aqui representando a equipe que desenvolveu esse trabalho. Ele foi desenvolvido no componente curricular da Mobilidade Urbana da pós-graduação de Engenharia Ambiental Urbana da UFSB. O trabalho, cada estudante desenvolveu basicamente uma categoria do índice de caminhabilidade ICAN 2.0. É uma metodologia que, na verdade, é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo ITDP, que é o Instituto de Transporte, Instituto de Desenvolvimento e Transporte, Instituto de Política, Transporte e Desenvolvimento, Brasil, e que é disponibilizada para quem quiser aplicar essa ferramenta. Então, a gente usou essa ferramenta. O objetivo, vamos dizer assim, a poligonal escolhida, ela foi muito em função dos projetos que foram desenvolvidos pela prefeitura. Então, o objetivo foi contribuir, vamos dizer assim, para a prioridade dos projetos, para a definição das ações prioritárias e uma forma também de monitorar a eficácia das obras realizadas, né? Então, esse índice ele tem 6 categorias, que é ambiente, segurança pública, segurança viária, calçada, mobilidade e atração. A questão do uso misto realmente foi um dos índices mais baixos depois de largura das calçadas, porque o centro de São Paulo, o centro de Ilhéus, ele realmente concentra muitos comércios e pouca habitação. Então, essa questão do uso misto, a falta do uso misto, gera uma grande insegurança. A pavimentação foi o menor índice, muitos buracos, existe todo um parâmetro de medição, assim, e uso público de olho noturno ficou baixo e distância para o transporte público, que possivelmente com nova ponte pode ser melhorado. Então, eu acho que uma coisa que pode ser um subsídio muito interessante é que a largura da calçada das vias, que não são exclusivamente para pedestre, precisa melhorar, tanto na largura como no pavimento. Então, assim, os índices foram muito bons porque realmente tem muitos calçadores. E a gente está falando da caminhabilidade, é justamente a qualidade desse ambiente construído para o pedestre. E o pedestre representa 41% das viagens realizadas nas cidades brasileiras, segundo o estudo da NTP. Então, realmente é uma prioridade de investimento, né, que seja previsto investir nessa qualidade da infraestrutura. Nós temos 2 trabalhos que falam de estudos cicloviários, um de Itabuna e outro de Ilhéus. Acho que a pergunta que a gente vai deixar aqui vai seguir para os dois. Eu tive a oportunidade de conversar com o que fez o trabalho de Itabuna mais cedo e realmente foi um grande problema que nós temos, assim, a falta de programas de governo, né, que não fiquem assim na base da cabeça do gestor. Nós temos que ter planos, na verdade, que fiquem independente da gestão. Então, quando você faz uma ação e muda a gestão, essa ação simplesmente é esquecida, todo aquele trabalho começa a regredir e a gente perde o que tinha ganho. Então, em relação a Itabuna, basicamente foi esse processo que aconteceu. Itabuna saiu de 800 metros de ciclovia para mais de 10 km de ciclofaixa em 4 anos e hoje isso já está praticamente perdido. O cidadão abre um restaurante em cima de uma ciclofaixa e coloca ali os carros estacionados dos seus clientes e o dele também, e ninguém faz nada.
né? Ninguém toma nenhuma atitude. E é assim que está acontecendo lá em relação ao que existia. Aqui em Ilhéus eu acho que vocês estão no caminho contrário, na verdade. A gestão tomou conhecimento da necessidade de investir nisso. Aqui está um colega que fez esse trabalho no início da gestão, de desenhar as opções de ciclofaixas e ciclovias que interliguem. Não adianta você fazer 2 km de uma ciclofaixa que não leve nada a lugar nenhum, né? Vai ficar ali solta e não tem sentido. Então é importante você ter um traçado da cidade como um todo, saber de onde as pessoas querem ir, para onde elas querem ir, de onde elas vêm, para onde elas querem ir. Então, por isso é importante estar integrado também a questão do plano de mobilidade com um plano de cicloviário. Eu acho que Ilhéus começou a caminhada, né? E isso é um trabalho a médio e longo prazo, mas o fato de você começar a pensar isso, você já mobiliza grupos de ciclistas, você começa a quebrar paradigmas. Às vezes proprietários de comércio não querem ciclofaixa na porta porque ali não vai poder parar o carro, é uma falta de consciência absurda. Na verdade, as pessoas não precisam parar o carro dentro da loja, né? Elas têm que saber que a loja existe. Eu acho que passando de bicicleta você tem até uma visibilidade maior em relação a isso, e caminhando mais ainda. Por isso que a gente tem que primeiro dar primazia ao caminhar, depois a outros modais de mobilidade ativa, e a bicicleta hoje é o que sai na frente mesmo. Por último, é o transporte coletivo e depois o carro, né? Mas quando você mexe no carro, a grita vem. Por quê? É a minoria da população, mas que tem acesso aos meios de comunicação e acabam esse grito da minoria valendo mais do que a necessidade da maioria. Então, eu queria saber apenas de vocês, assim, de que forma vocês pensam o sistema cicloviário nessas 2 cidades. Mais alguma pergunta sobre os trabalhos sobre o sistema cicloviário? Aqui já tem uma pergunta. Como eu cheguei um pouquinho atrasado, eu espero não falar fora do contexto do projeto, mas para além do que seria o normal do debate da ciclovia, de onde vai, para onde vai, como seria, tem uma questão em Ilhéus de que muita gente utiliza a bicicleta não só no sentido de passeio, de diversão, mas também para trabalhar e estudar. E um problema que a gente vê com rotina no centro da cidade é a bicicleta amarrada ao poste, amarrada à grade da estátua lá na Praça JJ Seabra, amarrada ao poste de luz. Então, se o projeto pensou, né, porque eu não cheguei a ler, se o projeto pensou essa questão de formas de bicicletário, de estacionamento, né, ou similar, principalmente nos lugares próximos das áreas comerciais e nas áreas onde as pessoas possam deixar lá e não só passar com bicicleta. Mais algum trabalho? Mais alguma pergunta? Só lembrando que vocês que estão também aqui na mesa podem também se perguntar uns para os outros, viu? Aqui à frente, perdão. Estão aqui no debate. Veja, esse cabo acho que é melhor que aquele lá. Tá. Só vou provar. Obrigado. E outra informação é que vocês ainda podem votar também nos melhores trabalhos. Então, quem ainda não colocou seu adesivozinho nos 3 melhores aí, vocês ainda têm essa oportunidade, que ao fim desse debate a gente vai anunciar os 3 que tiveram maior votação. Eu estou falando sobre Ilhéus, tá? Possibilidade de construção de ampliação da malha cicloviária de Ilhéus. Andando em algumas cidades do interior da Bahia, e aí eu quero pegar o gancho lá de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista fora depois de Salvador, é a cidade que tem a maior malha cicloviária urbana. O problema de Vitória da Conquista diz respeito à falta de conectividade entre as diversas ciclovias. Em Vitória da Conquista, por exemplo, ruas foram mudadas, fluxo das ruas foram mudados em função da instalação de ciclovias, tá? De ciclovias e ciclofaixas em Conquista. Aqui nós tivemos um início justamente de aplicação de uma ciclofaixa, que é a ciclofaixa ali do Malhado, mas tem alguns problemas para serem elencados ali no Malhado, tá? Pega ali toda a parte da litorânea. Primeiro é que ainda hoje há um certo embate com a população local, tá? Semana passada, um colega pedalando por ali, o cara parou o
carro, estacionou o carro em cima da ciclofaixa, reclamou, gritou e disse que não iria tirar o carro dali. Ah, pode fotografar, que não tem nenhum problema, daqui eu não vou tirar meu carro, e não tira. Em frente a uma garagem de ônibus ali, de turismo, o sujeito pegou e jogou brita, tá, ocupando mais da metade da ciclofaixa. Isso também já falamos, a prefeitura não se posicionou em relação a isso. Falta justamente a demarcação física, está a demarcação ali com faixa, mas falta a demarcação de colocar, por exemplo, blocos de concreto para demarcar fisicamente, porque às vezes o motorista para o carro em cima da faixa, abre a porta e não verifica quem o ciclista está vindo. Mas a minha ideia é de trabalhar esse conceito justamente em áreas populares. Não estou preocupado, tenho uma preocupação com todo tipo de ciclistas, mas a minha preocupação maior é justamente com ciclista que usa bicicleta comum, bicicleta que a gente compra no supermercado, por exemplo, como se tem o costume de dizer. E aí a ideia é trabalhar inicialmente no Nossa Senhora da Vitória. O fluxo de ciclistas no Nossa Senhora da Vitória, em qualquer hora do dia e até mesmo à noite, é alto. E é muito alto. Para uma via estreita, certo? Somente agora começaram a asfaltar algumas das ruas do Nossa Senhora da Vitória, chegando até o Nelson Costa. O fluxo de ciclistas ali é muito grande. Inclusive mães levando seus filhos na bicicleta para a escola, isso é muito comum, já vi ali constantemente. Então a ideia é de fazer justamente isso com a população dali e aplicar justamente os questionários com eles para tentar estabelecer rotas viáveis ali a partir daquela população. E também instalação, sim, também a proposta é instalação de bicicletários para incentivar as pessoas a usarem as bicicletas como meio de transporte. Tem mais um trabalho aí sobre o transporte ferroviário. Boa noite a todos e a todas. Com relação a Itabuna, o processo, o maior problema lá, a gente é notório essa questão da governança, né, por parte da prefeitura, pela gestão também, assim, o descaso com relação a esse modal de transporte que é a bicicleta. Do que está estabelecido lá, é notório que necessita, assim, de ampliação, né? Vários fluxos, vou dizer, com relação ao comércio, com relação à saúde, com relação até a educação, os aparelhos fixos, principalmente de serviços públicos, estão todos alocados no centro da cidade e a periferia, para ter acesso com esse modal das ciclovias ou ciclofaixas, é o mais interessante para Itabuna hoje.